O importante é ir para o cesto. Eu não estou me referindo a qualquer lixo que deva ir para o cesto. O meu assunto aqui é diferente. Raramente eu vou à praia. Mas quando ia para fazer um CUP, isso faz anos, eu gostava de ver aqueles pescadores assim, puxando aquela rede até a praia. Eu ficava ali por perto, observando. E eu notava que a expectativa daqueles pescadores era sempre grande. Tinha esperança que os peixes fossem muito. Expectativa essa que eu nunca vi concretizada. Pois olha, essa cena tão bonita de observar foi usada por Jesus para fazer uma analogia do reino que ele veio implantar nesse mundo. Pois bem, e a propósito disso, Jesus contou essa parábola da rede, descrevendo uma cena muito semelhante ao que eu descrevi. Diz Jesus: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam até a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos, os ruins deitam fora. E aí Jesus arremata: assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E é muito oportuna a lição dessa parábola. O importante é ir para o cesto. Ir para o cesto é mais importante do que estar na rede. Estar simplesmente na rede pode não significar nada, porque pode ser lançada fora depois, né? Eu deduzo aqui e que, fazendo uma analogia, que estar simplesmente na igreja não significa estar necessariamente em Cristo, porque o importante é ir para o cesto. Rede e cesto são dois apetrechos de pescas, e a explicação dessa parábola tem sido assim. Na parábola, a rede é a pregação do Evangelho. Esta é a tarefa primária da igreja. Nós estamos aqui nesse mundo como família de Deus para anunciar a todos os homens possíveis o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. A pregação é absolutamente necessária. Olha, ouça o que diz Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, 13 e 14. Diz ele: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É isso. Pregação é a gente lançar a rede. Rede porque todo pregador pretende fazer um recrutamento, trazendo almas presas nas malhas do Evangelho. Esse é o propósito. E essa é a tarefa, como eu disse, fundamental da igreja. E para essa ação de pregar, anunciar o Evangelho, não há limites. Pregamos e muitos peixes caem na rede. Muitos. Peixes bons, peixes ruins, peixes tradicionais, simples aderentes, peixes turistas, de vez em quando vem, depois não vem. Peixes Tarzan, que vive de galho em galho. Peixes assim, ioiô, sem muita simetria, está em cima, está embaixo, e sobe de novo, e cai de novo. De repente a cordinha quebra, sai escorregando aí por aí, um dia volta, agora vai, e sobe, mas não vai. Temos peixes autênticos, alguns falsos, idôneos. Há peixes também que têm uma moral assim muito frouxa. Há peixes que têm escamas, outros são mais transparentes, sem espinhos, com espinhos. Há peixes honestos, há peixes muito indulgentes na moral, peixes magros, peixes gordos, peixes delicados. E peixes que faltam certa polidez, peixes prudentes no falar, peixes que fazem juízos das pessoas o tempo todo, peixes firmes, instáveis, peixes calmos, peixes com pavio curto, e alguns nem pavio tem mais. Peixe branco, negro, amarelo, colorido, peixes alegres, peixe assim de cara de sexta-feira 13, sempre assim, olhando para baixo. Peixes deprimidos, com trauma. Peixes sinceros, outros não tanto. Peixes muito gratos. Há peixes ingratos, peixes saudáveis, enfermos. Lança-se a rede e pega todo tipo de peixe. E às vezes vem na rede um sargaço, uma botina velha. E a primeira tarefa, pois, é lançar a rede através da pregação do Evangelho. E essa catedral tem sido até modelo. Não conheço outras comunidades com esse pique evangelístico como essa igreja. E depois da rede vem o quê? Depois da rede vem o cesto, diz a palavra. Notem bem. Os peixes são separados na praia, não no mar. O mar, segundo essa parábola, é o mundo. A praia é o outro mundo, é a eternidade.
É lá que os peixes bons serão separados dos peixes ruins. No céu não vai haver mistura, não vai haver confusão. E a quem caberá essa separação, segundo Jesus? Aos anjos. E Jesus termina assim: assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E a palavra diz que tudo isso eles vão fazer sem pressa, sem assodamento, sem afogadilho. Então o importante vai funcionar no fim dos tempos, não agora. Agora, peixes bons, peixes ruins convivem na rede. Agora, bons cristãos e maus cristãos convivem na igreja. Depois haverá essa rigorosa separação. Então não se iluda, não haverá salvação universal, mas parcial. Por isso que o importante é a gente estar no cesto e não simplesmente na rede. O ensino dessa parábola é muito semelhante ao ensino da outra que foi lida, do joio e do trigo, contada por Jesus, que eu quero também colocar nessa mensagem. Diz Jesus assim: um homem semeou boa semente no seu campo. Aí veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Joio e trigo crescem juntos. Cresceram juntos. E aí os servos daquele homem procuraram e disseram: o senhor quer que a gente vá arrancar o joio? O patrão disse: não, é melhor não fazer isso, porque arrancando o mato, vocês também podem arrancar o trigo. Deixem que os dois cresçam juntos até a colheita. Depois vocês recolhem o mato e o queimam, mas o trigo coloquem no celeiro. Aqui o importante é ir para o celeiro. E curiosamente, os discípulos não entenderam nada. Mais tarde perguntaram a Jesus: Jesus, explique-nos essa parábola para nós. E Jesus passou a explicar dizendo assim: o que semeia a semente é o Filho do homem, o Senhor. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. E continuou Jesus: pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim também será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E Jesus termina: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é que essas duas parábolas estão nos ensinando?
Essas duas parábolas estão nos ensinando, ou melhor, estão nos advertindo do perigo de nós arrancarmos o joio no meio do trigo, pois correm o risco de arrancarmos também o trigo. E a vida da igreja é assim: tem joio, tem trigo. O problema é que, na verdade, todo mundo gostaria de arrancar o joio do mato, que cresce no meio do trigo. E cada um faria isso do seu jeito, né? Alguns pensam assim, que tudo aquilo que é antigo é bom, é trigo. O resto não presta, é joio. Ou o contrário, tudo que é antigo é ruim, é mato. Tudo que é moderno é trigo. Outros pensam assim, tudo é que for tradição da denominação, tudo que refletir a identidade dela é bom. O resto é joio, é cristão de segunda categoria. Todos que pensam como eu são bons, trigo. Os que são contra não prestam, é joio. Todos os cristãos carismáticos são bons, é trigo. Os cristãos tradicionais são mato, joio. Então é muito perigoso julgar os irmãos, é muito perigoso fazer essa separação do joio do trigo, de peixes ruins, peixes bons. Olha, isso não quer dizer que na igreja não haja disciplina, não haja ordem, não haja exortação para uma vida santa, justa, pia. Isso não quer dizer que não é preciso a gente proclamar com vigor a necessidade de termos uma fé clara, definida, uma clara adesão à pessoa de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós devemos cruzar os braços diante do mal, do pecado, da injustiça. Não, isso é outra coisa. Mas que tudo indica que Jesus quer nos ensinar o seguinte: ninguém deve ser juiz de outros, achando que é o dono da verdade, achando que é capaz de dizer quem é bom e quem é mau. E é aí que a gente pode errar. Cada um de nós temos o dever de praticar o bem na vida, procurar a verdade. Qualquer julgamento precipitado contra a fraqueza do outro pode arrancar o bem que já existe naquele coração. Um coração que acaba de nascer. Uma coisa é você julgar o outro como mal, como joio, baseado nas suas próprias ideias. Outra coisa é você trabalhar para fazer o bem, para vencer o mal, se aproximando desse irmão, orando por ele, relacionando-se com amor. É por isso que a paciência é uma virtude necessária na vida cristã. Isso mesmo, uma virtude necessária, absolutamente necessária. E é verdade que o mais difícil é ter paciência com aqueles que erram, não é? Essa é a maior dificuldade.
Mas a igreja deve ter discernimento nessas horas, deve procurar ser longânima e paciente com aqueles que erram. É um apelo do Evangelho para o nosso coração. Porque, queridos, quando alguém aceita Cristo, aquilo não é o fim da jornada cristã. Começa ali, a caminhada com Cristo. A conversão de alguém a Cristo não é o fim, como eu estou dizendo, é o começo de uma nova história. As pessoas não chegam prontas, elas começam a percorrer um longo caminho de crescimento da graça. Essas pessoas, como uma igreja como a nossa, muito evangelística, sempre temos gente nova. Olha, eu vou fazer um encontro do EMA a sexta-feira. Só Deus pode dimensionar o que vai ser ali, naqueles 36 casais. Vai ser uma maravilha. Cura, bênção. Há muitos anos não entro numa igreja. E nós devemos acolher, ser amáveis, prontos para recepcionar esses. Eles precisam de um amigo, de uma comunidade amorosa, longânima, terapêutica, agregadora. É isso que nós precisamos ser para aqueles que optam por Cristo. Muitas igrejas aqui no Recife, referindo-se a nós episcopais, dizem assim: a igreja episcopal é porteira aberta. Já viu esse papo? Insinuando maldosamente que é frouxa a visão ética. Não mesmo. Nós episcopais carismáticos não subestimamos a força destruidora do pecado. Nós queremos viver na luz. A palavra de Deus é a autoridade dessa igreja. Se você abrir o boletim na última página, você vai ver que eu imprimi ali uma descrição para retratar como nós somos. Vê se essa descrição lembra um pouco esta igreja. Eu escrevi assim: nós somos assim, damos a segunda chance, exercemos a misericórdia, não subestimamos a força do mal, somos autênticos, cometemos erros, pedimos perdão, experimentamos o que é pertencer à família de Deus, oferecemos abraços e nos amamos. E um dia eu imaginei uma frase que desse boas-vindas a todos aqueles que vêm aqui pela primeira vez. Está no boletim também. A frase é essa: quem vier, de onde vier, nós o acolhemos no nome de Jesus. Olha aí. Nessa igreja nós exortamos a viver uma vida diferente do mundo, dessa sociedade iníqua, injusta, dominada pelos poderes das trevas. Um cristão tem que fazer diferença onde está, vivendo uma vida assim aprovada por Deus. Eu tenho tido uma preocupação constante com relação à nossa igreja,
ela é de fato uma comunidade assim carinhosa, compreensível, amável, acolhedora, tolerante no amor. Temos uma tendência maior em aceitar do que rejeitar. É uma igreja inclusiva, mas eu tenho um receio que alguns confundam tudo isso com licenciosidade, com indulgência, com complacência, com libertinagem, complacência com o erro. Que ninguém esteja enganado aqui. Aqui nós queremos andar na luz. Aqui se rejeita o pecado da forma mais veemente. Aqui nós queremos ser santos como Deus é santo. O profeta Abacuque, no capítulo 1:3, o Senhor é santo demais para contemplar o pecado. Aqui queremos andar segundo a vontade de Deus. Temos o objetivo supremo de viver a palavra de Deus. Ela é o referencial para as nossas vidas. Que ninguém imagine que esta catedral faça concessão ao pecado. Nós amamos a Deus aqui e queremos obedecê-lo. Quando eventualmente nós erramos, nós choramos, pedimos perdão e Deus nos perdoa. Sim, somos uma igreja que tem consciência de que uma igreja que nada dá, uma igreja que nada custa, uma igreja que nada sofre, uma igreja que nada exige, é uma igreja que não vale nada. É tudo aquilo que nós não queremos ser. Eu tenho aprendido uma coisa ao longo de quase 50 anos de pastorado, né? A não fazer juízo por algum fato isolado da vida de alguém que não foi o mais excelente, né? Aliás, não devemos fazer juízo em circunstância nenhuma. Digo novamente, isso não quer dizer que é necessário sancionar o erro de alguém ou apoiar o indivíduo naquilo que errou. Não significa transigir, nem baixar os padrões dos valores morais e éticos, nada disso. Ser paciente com os erros dos outros significa você criar condições para Deus agir na vida daquela pessoa que errou. Criar as condições para que Deus haja e vai exigir da gente muita caridade, muita tolerância, muita paciência, muita longanimidade. E tem uma coisa: se você agir assim, você conquista o direito de ser ouvido. Aceitação para nós não significa acomodação ao erro de ninguém. Aceitamos o outro como é e queremos ajudá-lo a ser melhor. Por isso que Agostinho, no século IV, ele dizia: paciência. O que é joio hoje, amanhã pode ser trigo. Olha, imaginemos que alguém moralmente muito defeituoso comece a se aproximar da igreja e encontre aqui entre nós um ambiente de simpatia, de compreensão, de interesse pela saúde espiritual da pessoa, um ambiente de amor, de amizade, de fidelidade a Deus.
uma preocupação dinâmica pelo bem-estar do outro, na comunidade, enfim, onde cada um seja indispensável para o bem de todos e todos sejam responsáveis pela felicidade de cada um. Olha, num ambiente assim, logo esse alguém ficará impregnado dos valores por osmose e vai começar a desejar a ter também uma vida nova. E esse Deus maravilhoso que nós adoramos se manifesta, muda aquele coração, salva, restaura, faz maravilhas. Agora imagine o contrário. Imagine alguém, uma igreja que não é agregadora, difícil. É um ambiente hostil, julgamento toda hora, individualismo, desinteresse pelo outro. Nesse caso, torna-se quase impossível você levar alguém para Cristo. O importante é ir para o cesto, para o celeiro. Não, o importante não é só estar na rede, né? Deixemos que os anjos um dia façam essa separação por nós. A nós cabe, como eu disse, orar, ser instrumento do amor de Cristo, trabalhar para fazer o bem. Que Deus nos abençoe, queridos. Que as lições extraídas dessas duas palavras fiquem indelevelmente gravadas no nosso coração. Que fique claro para todo o coração aqui que me assiste pela internet, pela rádio evangélica FM, que o importante é a gente estar no cesto, no celeiro, porque cesto é salvação, salvação para sempre, para sempre, para sempre. Amém, amém.